Olá, boa noite a todos. Vamos dar início aqui a mais uma aula com o nosso professor Sérgio Lopes, do Colégio Adventista da Tijuca. Vou fazer uma pequena oração aqui para nós começarmos a nossa aula de profecias. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos mais uma noite aqui, Senhor, muito felizes de estudarmos a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é nosso Deus. Nós cremos, Senhor Deus, no Teu poder, as maravilhas que Tu fazes, Senhor. Nós engrandecemos o Teu santo nome, Senhor. E te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados, Pai. Pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor esteja conosco, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco nessa reunião e que o Senhor fale aos nossos corações aquela revelação, Senhor Deus, que o Senhor tem para cada um de nós. E para as pessoas também que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Eu te peço e já te agradeço no nome maravilhoso do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Pessoal, então assim, vamos começar direto. Vocês conseguem me ver daí, né? Sim, sim. Tranquilo, ótimo. Bom, quando a gente fala em profecia, né, a gente está falando da Bíblia toda, né? Foi o que eu comentei até na semana passada. A Bíblia toda, ela vem numa única intenção, numa única pegada, que é revelar, testemunhar de Cristo, né? Revelar da profecia, né? Então, é importante a gente entender que testemunho é esse e como ele se dá, né? Então, assim, para começar, queria começar contando um pouquinho da história bíblica, né? Até com a ajuda de vocês mesmo. Se a gente fosse contar uma historinha da Bíblia, que historinha seria essa? Com início, meio e fim. Como que seria essa historinha, na opinião de vocês? Né? Como é que vocês contariam essa historinha? Se você fosse contar lá do início, né, até o final, como é que seria isso? De uma forma bem resumidinha, assim, como se fosse para uma criança. Como que seria essa história da Bíblia? Acredito que começaria com a criação, né, do mundo e o início do homem, né, dos animais. Bom, a gente começa a contar mesmo, né? E uma breve, assim, falando assim brevemente, o momento em que o homem perdeu a sua inocência, né? Desobedeceu a Deus e logo em seguida Deus passou a ir atrás do homem para tentar a reconciliação, né? Apesar de nós não sermos merecedores, nós teríamos que correr atrás de Deus. Deus é que vem atrás de nós pedindo Isso, né? é um fato, é um fato. É sempre Deus que vem atrás, né? E assim, é reconfortante, né? Porque a gente falha nas nossas buscas, né? Mas Deus não. Deus, ele não se cansa, ele insiste permanentemente. Então, assim, dessa historinha que você contou, Marcos, eu acho que só tem um detalhe que é importante mencionar, né? Deus, ele começa a criar todas as coisas e a criação ela funciona com uma determinada lógica, né? Deus, ele trabalha a todo momento com três pilares, vamos dizer assim, né? A liberdade de escolha de todas as criaturas criadas, né? A verdade e a felicidade, né? Esses três pilares são fundamentais para o governo de Deus, né? Se falta um dos três, né? Deus não é Deus, né? Deus, ele se coloca de uma maneira despótica, como um tirano. Se falta um desses três, né? Não é amor, né? O mundo que Deus criou, né? E esses três estão relacionados, né? Se você não tem liberdade de escolha, você tem um mundo manipulado, né? Deus poderia fazer, poder para isso ele tem. Ele poderia simplesmente só criar pessoas que escolhessem o bem. Ou então ele poderia manipular a mente, né? Com um piscar de dedos, ele manipularia a mente de quem pensasse em fazer algum tipo de mal. Ele poderia fazer isso. Mas no momento que ele fizesse isso, ele estaria quebrando com a liberdade. O mundo não seria real, seria uma grande manipulação. E a felicidade também não seria real. Então esses três elementos, eles se misturam, né?
e eles explicam o surgimento do mal, né? No momento que Deus ele cria seres, né, a sua imagem e semelhança, ele não está criando robôs, ele está criando seres com capacidade e inteligência de escolha, inclusive podendo fazer a escolha de rejeitá-lo, mesmo não fazendo sentido nenhum rejeitar Deus, porque Deus é o centro da existência, a fonte de toda a vida. Rejeitá-lo significa escolher a morte. Não é que Deus puna quem não escolha ele, mas no momento que você rejeita a Deus, você está rejeitando a vida, a fonte da existência. Então, automaticamente, você está escolhendo um caminho de morte. Só que isso não é só como, por exemplo, eu desliguei um celular da energia e aí o celular vai desligar em algum momento. Não é só isso, né? Quando Deus se coloca como uma fonte de vida, ele se coloca como uma fonte de vida em todos os sentidos da existência, né? O seu caráter, a sua moral, a sua forma de pensar, tudo isso leva à vida. E a vida nesses 3 parâmetros: liberdade, verdade e felicidade. Então, assim, no momento que você rejeita a ideia, o pensamento de Deus, você está se colocando contra esses 3 elementos. Você está se colocando a favor, né, de um caminho de morte, né? E aí, lá no céu, um ser decide se colocar contra Deus, Lúcifer, né? O primeiro ser criado, né? Você tinha só a divindade, Lúcifer é o primogênito da criação, ele é o primeiro, né? E ele, a gente não sabe muito bem como isso surgiu no coração dele, mas em algum momento surge a iniquidade no coração dele. E essa iniquidade, ela vem em forma de orgulho, né? Ele se encanta com a beleza que ele tem e ele quer ser mais do que o que ele é. Ele quer conhecer os mistérios de Deus, ele quer saber como Deus atua, né? Ele quer ser maior do que Deus. Lúcifer, obviamente, na sua grande inteligência, ele sabia que ele não poderia se contrapor a Deus, né, fisicamente, né, na força, no poder. Ele não tinha como contrapor a Deus diretamente. Então, o que ele faz? Ele arma uma estratégia, um esquema para poder se aproximar da divindade. E dessa forma, aprender com Deus os segredos da divindade. Se você reparar, o texto, né, os textos que falam sobre Lúcifer, em Ezequiel, Isaías, você vai ver que ele fala assim: e eu colocarei as minhas estrelas acima das estrelas do Altíssimo, né? E o meu trono acima do dele. Então, você percebe que havia uma intenção em Lúcifer em aprender a criar, né? Ele queria saber criar, como Deus faz, né? Nós criamos as coisas a partir de algo, né? A parede a partir das pedras, né? O plástico, né? A gente tira tudo da natureza. Deus não, ele consegue criar do zero. A isso nós chamamos no hebraico de bará, criar a partir do nada. Deus tem essa capacidade. E Lúcifer queria aprender a ter também, né? Talvez ele entendesse que fosse a única forma de superar Deus, né? Aprendendo os mistérios do Criador. Então, qual o estratagema que ele faz? Ele arma uma espécie de rebelião entre os anjos, de maneira muito bem elaborada, muito bem, né, esquematizada, uma coisa muito sobre as sombras, para ninguém perceber o que está acontecendo, causar uma confusão, uma insatisfação no céu, para que dessa forma o representante dos anjos fosse colocado junto à divindade. A ideia era essa, o plano dele era esse. E a partir daí ele pudesse aprender diretamente de Deus. Porque até então Deus criava planetas, mundos, e a Lúcifer não era permitido, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá, mas Lúcifer queria aprender e não podia. Esse conhecimento não era aberto a ele. Pode falar. Tem uma pergunta que eu queria fazer, talvez seja a dúvida de algumas pessoas. Em Apocalipse 12:7 fala assim: e houve peleja no céu, né? Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Aqui a gente entende que é exatamente esse momento que você está falando, dessa guerra no céu, de Lúcifer e Deus, né, no caso. No caso, o nome Miguel significa quem é igual a Deus. Sim. Né? Então, quando Deus se coloca como líder dos anjos, né,
Deus ele se apresenta de muitas formas, né? Sim, Para a sim. gente poder entender ele, né? Eu falei um pouco disso no último encontro. Antes Então, de entrar nessa questão do nome Miguel, né? pode falar. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: essa luta dos anjos, né, no caso de Lúcifer, era uma luta de ideias, na realidade, né? Não eram lutas braçais que a gente conhece. Eram É, conceitos de ideias, né? a palavra peleja, né, talvez não seja a melhor tradução direto do grego, né? A ideia aí não é de combate físico, né? Até porque não tem condição, né? Sim. De Satanás e seus anjos enfrentarem Deus e seus anjos. Isso não existe, isso não tem condição, isso não é real. Uhum. Né? A ideia é realmente um combate de ideias, De né? ideias. Uma discussão, um Eu estou grande perguntando, debate. eu estou perguntando isso porque sempre que a gente entra nesse tema, né, normalmente vem à mente das pessoas essa ideia, quando se imagina a luta no céu, já vem essa ideia de uma batalha mesmo, né, e tal. Então é só para entender que é uma guerra de ideias, na realidade. A própria interpretação do texto nos ajuda a entender essa ideia aí, né? Apesar da palavra peleja, combate estar sendo usada aí, mas você percebe que depois que acaba, né, você não tem, Lúcifer não encontra mais lugar no céu, né? Não é que ele é expulso propriamente, ele não encontra lugar, né? É como se a partir dali ele tivesse rompido com Deus e a presença de Deus passasse a ser tóxica para ele, né? Deus, a presença de Deus, ela expulsa o mal, né? Então, Lúcifer não se sentia mais confortável na presença de Deus. Então, ele e seus anjos tiveram que sair, né? E isso aí não é só uma coisa psicológica, uma coisa real, é uma coisa, né, física, né? Quando a gente for ver a destruição dos ímpios, né? A presença de Deus vai destruir todos eles, né? Aquele fogo, aquele lago de fogo, nada mais é do que a presença de Deus, né? E eles que estão em pecado, eles vão ser consumidos por essa presença. Os salvos vão viver no meio dessa presença, no meio do fogo, que é a presença de Deus, sem sentir absolutamente nada, né? Porque eles só têm vida dentro de si. Eles não têm nenhum pingo de morte. Eu acho que o André André? quer perguntar alguma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa. Assim, conforme você falou aí um pouco antes, a gente não sabe como esse sentimento surgiu no coração de Lúcifer, né? Mas, assim, no nosso pensar aqui, Deus sabia. Provavelmente Deus sabia a forma como aconteceu. Para a gente fica algo assim inexplicável. Mas você acha que lá no céu nós iremos saber o motivo pelo qual surgiu isso no coração de Lúcifer? Aí tem algumas questões aí, né? A gente vai saber como surgiu, né? O que aconteceu, o que foi acontecendo, né? O que a gente entende da Bíblia é que isso não foi uma coisa de uma hora para outra, né? Ele foi acalentando um desejo, né? E a dúvida foi tomando conta dele, né? Só que assim, Deus sabia de tudo, né? Para Deus, passado, presente e futuro é nada, ele conhece tudo, né? Então, isso não significa, claro, né, que nós temos um destino. Nós continuamos tendo escolha. Só que Deus tem acesso ao resultado dessas escolhas. Ele sabe o que você vai escolher, né? Você é livre para escolher, tomar sua decisão como você quiser, mas Deus sabe o que vai ser escolhido. Ele vê, né? Então, o que eu entendo é que mesmo, né, Deus sabendo da rebelião de Lúcifer, Deus sabendo da decisão de Eva, de todas as decisões infelizes que foram tomadas na história da humanidade, Deus ele amou cada criatura criada, né? Lúcifer, Adão e Eva, Caim e Abel, né? Hitler, Mussolini, os grandes psicopatas, né? As pessoas ruins da história da humanidade, Deus amou, né? Como Deus ama a todos nós, né? Deus ele é amor, né? E nesse amor, né? Ele decidiu não manipular nada, ele decidiu criar todas as possibilidades de existência, né? Do mesmo jeito que foi Lúcifer, poderia ter sido outro, qualquer, que escolhesse a possibilidade do mal. A possibilidade do mal, ela sempre vai existir, né? Inclusive depois da volta de Cristo. A possibilidade da escolha do mal sempre vai existir.
por que o mal não se levanta uma segunda vez depois, né, que Deus resolver a grande controvérsia? Porque aí vai estar tudo esclarecido. Nós entenderemos realmente o que é o mal, as consequências do que ele causa, todo o estrago que ele produz, né, na existência, né, tanto dos planetas quanto das vidas que são perdidas, né? Então a gente vai fazer essa escolha por consciência, o que não foi possível naquela época em que Lúcifer se envolveu com o pecado, né? Nem ele conhecia totalmente a natureza do mal, né? Então Deus ele deu uma chance, né? De que para que esse discurso de Lúcifer se desenvolvesse, esse discurso, essa teoria sobre do que é o mal se desenvolvesse, que até então nem se enxergava isso como mal, né? A princípio era uma desavença de questões éticas apenas, né? Lúcifer ele colocou a coisa no início como se fosse algo para melhoria da vida, né? Como se fosse elevar a posição dos seres que estavam envolvidos ali. Então, a princípio não sabia o que era o mal. Mas com o desenrolar da história de Lúcifer, dos anjos, da história humana, hoje, vocês, né, que nós vivemos em 2020 depois de Cristo, a gente tem clara consciência do que o mal pode causar, né? A gente olha para a história humana e não faltam argumentos para a gente entender que viver fora dos princípios de Deus, viver longe da companhia de Deus, viver com a natureza pecaminosa, não é o melhor caminho, né? A gente percebe isso todos os dias, né? Na nossa pele, né? Que nós estamos caminhando em direção à morte, né? Todos nós, nossa saúde, né? Tudo, né? O planeta está caminhando em direção à morte, né? E aí é aquilo que a gente faz, né? Coloca a nossa confiança só em Deus, né? Mas assim, Deus ele permitiu que isso acontecesse para que o mal se revelasse de fato como ele é. E Deus pudesse provar a sua inocência, porque até então acusações foram feitas, né? Qual foi o argumento de Lúcifer? Um argumento muito inteligente, tá? Por sinal. Ele começou a colocar na cabeça dos anjos que os anjos eles tinham capacidade, inteligência superior e que eles poderiam realmente viver sem estarem ligados à lei de Deus, aos mandamentos que Deus colocava, né? A lógica de existência. Eles poderiam se autogovernar. Lúcifer colocou esse argumento. E, assim, foi um argumento muito inteligente, porque os anjos não tinham natureza pecaminosa, então, de fato, né, eles tinham capacidade por si próprios de se autogovernarem. O que, né, talvez nem Lúcifer soubesse, e talvez os anjos também não soubessem, é que no momento que eles abandonassem as leis divinas e abandonassem a Deus, aconteceriam mudanças na própria natureza deles. Isso talvez eles não soubessem, né? Por quê? Quando você estuda as definições de pecado na Bíblia, você vai ver que uma delas é muito interessante. Pecado é uma inversão da realidade. Ou seja, no momento que você se afasta de Deus e comete pecado, né, você entra em estado de pecado. Não estou falando o ato pecaminoso. Você adquire a natureza pecaminosa. Você entra em estado de pecado, que é o que esse mundo está. Você passa a enxergar a realidade de um jeito que ela não é. Você começa a inverter tudo, né? Você vê isso no exemplo de Lúcifer, dos anjos, como vem vários exemplos na Bíblia. Quer ver um exemplo simples? Quando Deus vira para Adão e fala, você comeu do fruto? Resposta correta e simples. Sim, eu comi. Aí o que Adão vira para Deus e fala? A mulher que você me deu me fez comer. Ou seja, né, a culpa é sua por ter criado a mulher com algum defeito que fez com que ela me convencesse e comesse. Ele está transferindo a culpa, ele está invertendo a realidade. Ele está usando o argumento para distorcer o que realmente aconteceu. Quando Deus vira para Eva, ela faz a mesma coisa. A serpente me enganou, né? Os dois colocam a culpa em Deus, né, do que aconteceu ali. Ou seja, eles já estavam em estado de pecado, a amizade com Deus havia acabado, né? E as acusações começaram, né? Tanto de um para com o outro, quanto dos dois para com Deus, né? Com Lúcifer foi a mesma coisa. Com Lúcifer, os anjos foi a mesma coisa.
foi dado tempo para eles pensarem, né? O debate aconteceu, né? Jesus ele consegue convencer a todos, inclusive a Lúcifer, de que as ideias dele estão certas, mas Lúcifer já está envolvido com o pecado. Então o que ele faz? Ele mente para os anjos. Ele usa um argumento que não faz o menor sentido, mas como as mentes deles já estão distorcidas pela natureza pecaminosa, eles não enxergam. Ele vira para os anjos e fala, olha, se nós retornarmos a Deus agora, o Senhor não vai nos aceitar nos nossos antigos postos. Sendo que antes do pecado, isso não importava. A posição, se Lúcifer for o primeiro, ou o último dos anjos, ou o último das criaturas, isso não importava. A posição, ninguém se importava com isso. Mas Lúcifer usa isso como argumento, né? E agora eles enxergam como se isso tivesse importância. E aí eles se afastam definitivamente. O juízo para os anjos acaba, né? Eles decidem, de fato, se contrapor a Deus. É quando o destino de Lúcifer é alterado. De anjo de luz, ele passa a ser Satanás, o adversário, né? E aí o Espírito Santo não trabalha mais no coração nem dele, nem dos anjos que decidiram sair com ele da presença de Deus. E quando isso acontece, quando o Espírito Santo não trabalha mais no coração, e é algo que os anjos também não sabiam, né? Não tem retorno. Porque você não tem arrependimento, você não tem confissão, ninguém te convence do pecado, da justiça e do juízo, né? O juízo para eles terminou. Hoje, nós, seres humanos, ainda temos essa consciência, ainda sabemos, ainda sofremos a ação do Espírito Santo e podemos retornar, mas eles não podiam mais. E aí eles se afastam definitivamente. Quando eles se afastam definitivamente, o pensamento que cai na mente deles é um pensamento de morte. Então eles viram e falam, o que impede a Deus de nos matar a qualquer momento? Né? Eles já não enxergam Deus como ele é. A realidade foi invertida, Deus é amor, mas eles não enxergam mais isso. Então, o que Satanás decide? Nós precisamos levar a rebelião, né? Entre os anjos não deu certo. Precisamos tentar convencer os mundos criados. Para quem sabe assim, né, ainda existe uma chance, né, de Deus chegar à divindade. A ideia era essa. Então ele vai tentando os mundos criados, ele vai de planeta em planeta, conversando com os líderes de cada planeta, e muitos conhecem a história, e ele se aproveita de um planeta que havia sido recém-criado, a Terra, para tentar Adão e Eva. Deus, ele havia, né, isso é importante explicar, Deus, ele havia, né, ele já havia explicado a Adão e Eva, né, tudo o que tinha acontecido. Eles não estavam ingênuos. Deus havia orientado, né, havia tido uma rebelião, inclusive Deus ia dar acesso a esse anjo para que ele conversasse com Adão e Eva. Só que o que Deus falou? Olha, ele pode se apresentar aqui na árvore do conhecimento do bem e do mal. A decisão de falar com eles é de vocês. Eu não vou calar a voz dele, porque, né, Deus, ele não é um ditador. Deus limitou a ação de Lúcifer. Lúcifer não poderia ir a qualquer lugar que eles estivessem. E aí Deus, o que Deus orienta a Adão e Eva? Não se aproximem da árvore, né? Andem sempre juntos e não se aproximem. E a gente conhece a história, né? Em algum momento Eva se separou e Satanás aproveitou, né? Ele possuiu o animal mais belo que havia no jardim, né? A serpente, né? Quando a gente estuda o hebraico, a gente percebe que o animal voava e brilhava, né? Inclusive, quando a gente percebe a punição que Deus dá à serpente, né? Rastejarás, né? Dá a entender que ela não rastejava antes, né? Então, assim, não precisa ir para o hebraico para entender isso. No português, as inferências te levam a crer que a serpente não rastejava, né? E o que dá a entender no hebraico é que ela voava, ela tinha extrema beleza. Então ele pega esse animal mais chamativo, né, da natureza e usa para chamar a atenção de Eva. E quando Eva olha para a árvore, a serpente está comendo do fruto proibido e falando na linguagem adâmica, né, no dialeto de Adão e Eva. Isso tudo é muito estranho, né? Muitas dúvidas foram colocadas na mente de Eva, mesmo que a nível subliminar, né? A nível subconsciente, né? A ideia era mostrar uma imagem que convencesse Eva de que poderia existir algo mais, de que poderia existir a possibilidade de Deus ser mentiroso. Então, quando Satanás se apresenta só de ver aquilo, né?
Eva já é incitada por uma série de dúvidas. E aí, Satanás ele incrementa esse processo, colocando a dúvida não só visualmente, mas colocando de forma audível, né? É como se fosse um professor tentando ensinar algo para ela, né? Você Sérgio, usa vários métodos. Pode falar. posso comentar duas coisas aqui rápidas? Claro, claro. Uma é 1 Timóteo 4, no versículo 1 e 2, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. Isso aí tem muito a ver com o que você falou, né? Dos anjos que ficaram com a mente cauterizadas pelo pecado que Satanás apresentou para eles ali. Como você falou, eles eram inocentes, né? Então, Uma das definições, né? esse é um ponto, né? Que a gente vê que ele fala, inclusive, o apóstolo Paulo está falando que nos últimos tempos, né? Quer dizer, nos tempos em que vivemos. E outra coisa a respeito da serpente que você falou, é algo interessante, está em Gênesis capítulo 3, logo no versículo 1 diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, Satanás usa uma técnica que a gente pode observar aqui, que ele já começa a mentira, já começa uma mentira maior, né? Ele não falou exatamente aquela árvore que não podia comer, ele falou de toda a árvore do jardim. Quer dizer, ele já usou uma técnica para tentar fazer com que Eva ficasse confusa, né? Aí ela responde: não, é só a árvore do conhecimento do bem e do mal. A história ela parece muito ingênua, mas ela não é, né? Ele está usando de uma inteligência muito grande para afastar a Eva de Deus. O que ele está fazendo? Ele está tentando abrir na mente de Eva a possibilidade de Deus ser mentiroso, né? E para isso bastou a imagem e essa afirmação que ele faz. Ele vira para ela: não é verdade que Deus mandou não comer de nenhuma árvore do jardim? Óbvio que era mentira. Mas quando ela responde a ele, subconsciente dela está dizendo: será que existe alguma outra coisa que pode ser mentira? Alguma mentira da parte de Deus e não só da dele? É algo muito sutil, né? Ela responde a ele adequadamente, só que ela não sabe que ela já está caindo na armadilha. E aí ele vira para ela e lança duas grandes mentiras que são o fundamento de tudo que é mentira que você conheceu na história humana, né? O que ele fala é, se você entender a história aí do Éden, você entende a história humana toda, né? Porque as mentiras que ele conta, elas servem para você entender todas as religiões praticamente. Ele vira para Eva e fala: olha, você pode comer do fruto porque você certamente não vai morrer. Deus ele fala: certamente você morre. E aí Satanás fala: certamente não morre. Uma afirmação batendo contra a outra. E aí ele vira... Esse princípio, Sérgio, ele é a origem de duas igrejas. A igreja do bem e a igreja do mal, na realidade, né? Isso aí, né? A gente vai ver isso se desenvolvendo nos filhos de Adão. Na realidade, Sérgio, ele utiliza de artifícios muito convincentes, deixando Eva em completa dúvida, porque Deus fala uma coisa e, em teoria, o Satanás não sabe o que Deus falou, mas fala exatamente algo que conflita com o que Deus falou, entendeu? E aí abrindo aquela dúvida maior na mente de Eva, né? É algo assim muito interessante. Além de aproveitar o desejo, né? O ser humano, quando está naquele momento de desejo ali, ele deixa de pensar com a razão, né? E passa a pensar com a emoção, né? Só que a gente tem que entender o seguinte: até ali, Eva não tinha natureza pecaminosa. Então, ela não tinha o desvio de conduta que a gente tem. Até ali, ela usava o raciocínio dela a pleno vapor, a 100% da capacidade. Ela não tinha invertido a realidade ainda. E aí Satanás vira e fala: olha, se você comer, além de não morrer, como Deus está falando, você será como Deus, conhecedora do bem e do mal. Ele lança essa proposta como se fosse um grau de evolução para Eva. Eva olhou, a serpente comeu e agora ela consegue se comunicar no dialeto adâmico, na língua adâmica, né?
Adão e Eva entendiam os animais, mas os animais não falavam no adâmico. Então, assim, do mesmo jeito que a evolução aconteceu com a serpente, imagina eu quando comer, para onde que eu vou? Né? E essa mesma estratégia ele usou com os anjos. Ele lança aquilo que ele quer no coração dos outros, quer ser como Deus. Então ele lançou isso no coração dos anjos e agora está lançando no coração de Eva. Se você analisar a estrutura das principais religiões mundiais hoje, elas basicamente falam isso. Se você analisa espiritismo, hinduísmo, budismo, né, até o catolicismo mesmo, essas religiões, até dentro do cristianismo você encontra isso. A lógica da alma não ser mortal, né, dela enfrentar ciclos de reencarnação, ou dela ir para o céu, para o inferno, para o purgatório, né, ou dela alcançar o nirvana, né? Todas essas lógicas, elas levam à ideia de evolução espiritual. E a inferência que nós fazemos é que essa evolução infinitamente acontecendo, um dia todos nós nos tornemos como um Deus, né? E aí isso fica mais claro dentro do budismo, né? Cada um tem um Deus dentro de si, né? Essa lógica é exatamente a mesma que é colocada por Lúcifer no Éden, né? Só que assim, o que a Bíblia coloca em relação a isso? A alma que pecar morrerá. Você morreu, o pó retornou ao pó, o fôlego retornou a Deus, o espírito retornou a Deus e a alma deixou de existir, né? Os que morreram estão esperando a ressurreição, né? Deus criar do zero novamente eles, né? Totalmente diferente do que é falado. Mas assim, o que acontece ali que é importante para a gente fechar aqui? Adão e Eva cai, né? E aí a mente dela muda, ela começa a inverter a realidade e ela usa essa inversão da realidade para convencer Adão. Ela provavelmente chantageou Adão, né? Adão cedeu, né? E aí ele também inverte a realidade. Quando Deus aparece no jardim, eles já estão na ideia de confrontar Deus diretamente, a amizade acabou, eles não têm salvação, e é Deus quem vai em direção a Adão e Eva e propõe uma escolha, uma opção, né? Uma opção para a qual Deus já estava preparado, né? Isso é muito interessante de notar. O que Deus faz? Deus pronuncia o que vai acontecer na vida de cada um deles. Deus vira para Adão e falou: ó, você se deixou dominar pela mulher, então você vai perder o domínio da natureza. Os animais não te responderão, ou seja, a amizade entre a natureza e o homem acabou. A natureza não vai te responder, do suor do teu rosto é que você vai comer teu pão. Para a mulher, ela fala, né? Por você ter dominado o homem, agora a sua vontade vai ser na direção dele, ele a dominará. É como se Deus ele tivesse profetizando, mostrando o que seria a história do homem e da mulher na humanidade. Hoje o que nós temos, essa relação desigual entre homens e mulheres, é uma distorção do que Deus queria. Deus queria que homem e mulher fossem iguais. Desde o início, é assim que funcionava. É como se, na história de pecado, Deus estivesse enxergando o que aconteceria e estivesse contando, né? Não é um momento feliz para Deus contar nada disso. E para a serpente ele fala: eu colocarei uma inimizade entre você e a mulher. E um descendente da mulher te ferirá a cabeça e você vai ferir o calcanhar dele, né? Ou seja, um descendente da mulher vai ferir de morte a serpente, né? Isso aí e ali... Isso que você está falando está em... Você está falando está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E é interessante que Deus faz o processo por ordem. Primeiro ele dá, ele, no caso, faz o julgamento da serpente, né? Diz a ela que ela ia passar a rastejar e tal. E fala justamente isso que você está falando, né? Nosso primeiro, um proto-evangelho, né? Depois ele fala com a mulher e depois ele fala com o homem, né? Que fala que o homem ia passar a comer do suor do seu rosto e tal. Deus ele está profetizando o futuro de cada um, né? E ali Satanás sabe que vai morrer, né? Ferida na cabeça é uma ferida de morte. E aí Deus mostra como isso vai acontecer. Deus mata um cordeiro, né? Deus mata um cordeiro, ou seja, ele está assumindo o pecado de Adão e Eva para ele, e com a roupa desse cordeiro, ele veste Adão e Eva. Até então, né, quando eles pecam, eles sentem que estão nus e eles se sentem injustos perante Deus. Eles não conseguem se apresentar diante de Deus. Deus está falando o seguinte: olha, existe uma solução, né, uma solução temporária. A morte de Cristo é uma solução temporária. Você vai ser visto como justo. Está vendo a roupa? Você pode andar na minha presença novamente.
até que chegue o momento em que eu restaure definitivamente vocês. A solução, ela é temporária e eterna ao mesmo tempo, né? Ela é temporária no sentido, Adão e Eva não voltaram a ter a luz que tinham antigamente. Eles não voltaram a resplandecer a glória de Deus. Mas eles tinham a garantia de que isso ia acontecer no futuro, né? E Deus constitui Adão e Eva como os primeiros líderes da igreja, né? Quando ele veste Adão e Eva, né? Ali é um sacerdócio que está sendo dado a eles, né? E a partir dali é que Deus vai ensinar, né, para o homem como vai ser o plano da salvação, de maneira mais detalhada, né? E aí, como o nosso tempo está acabando, a gente vai ver isso semana que vem, como que Deus vai ensinando, já para Adão e Eva, como todo esse processo acontece, né? O detalhe que eu queria terminar é dizer que Deus, ele já estava pronto, né? Do local onde ele governa o universo, já existia estrutura que ensinava o plano da salvação. O Jardim do Éden já ensinava o plano da salvação, antes de Adão e Eva caírem, né? Deus, na sua onisciência, ele já estava preparado para salvar o ser humano. Né? Isso mostra para a gente o detalhe, o planejamento, né? O quanto Deus nos ama, né? Eu imagino Deus como alguém que faz questão da nossa presença. Então, ele se prepara para encontrar a gente, né? Deus, ele se preparou para salvar o ser humano, ele se preparou para poder, para a amizade estar restaurada novamente, né? E isso é muito legal, né? Entender o quanto Deus quer o nosso bem, né? Perfeito, Sérgio. Nós temos só mais um minuto aí. Acredito aí que seja mais para a gente se despedir, fazer uma oração. Eu termino minhas considerações por aqui. Acho que a gente pode fechar com uma oração rápida. André, pode orar para a gente? Agora sim. Então, vamos lá. Senhor nosso Deus, agradecido nós estamos por mais uma vez estarmos estudando um pouquinho sobre Ti, colocando em prática em nossas vidas. Muito obrigado também porque temos a certeza de que Tu estás conosco, nos dando sabedoria e entendimento para entender a Tua palavra, a Bíblia. Que Tu venha nos abençoar, que este estudo de hoje possa